Olá, gente. Então, continuando o nosso vídeo que a gente fez no anterior aí, o vídeo 10, se vocês procurarem lá, a gente tá falando sobre as funções da literatura. E por último, a gente falou ali as funções da literatura em 3 vertentes, que seria a da abrangência, a da relação comunicativa e a dos objetivos da formação de leitores. A gente contou lá já o que era focado mais ou menos cada uma, e agora a gente vai focar mais nesses objetivos dela, tá? Então, quanto à abrangência primeiro, que ela seria individual ou social. Então, a literatura infantil considera enquanto diálogo entre dois seres igualmente ativos, o autor e o leitor. Estabelece no primeiro momento um contato geralmente silencioso e em solidão. É o momento de encontro do leitor com o livro em que ele decifra, compreende e interpreta as palavras do autor. Após essa interação individual, a leitura pode ser socializada na forma de diálogo, resumos orais, debates ou atividades coletivas, quando passa do estágio de solidão para o da comunicação com outros potenciais leitores. Então, Pode falar, Bruno. então aqui é aquela parte que o autor passa os sentimentos dele para a obra que ele escreveu, para que o leitor chegue e sinta também. E em primeiro momento, quando ele está lendo, é o individual dele que ele vai sentir. Talvez se é uma história triste, ele vai sentir aquela tristeza ali, né? Aí quando passa para o social, é quando ele termina de ler aquela obra e ele sai e comenta com alguém, conta para alguém, ou faz um resumo dela, né? Considerada enquanto criação na linguagem, a literatura tem por natureza uma profunda característica social. A linguagem pressupõe sempre o contato e a interação entre o criador e o produtor do texto, e os receptores. Além dessa natureza linguística, a literatura trata de assuntos e temas humanos, isto é, que têm relação com a vida humana, sentimentos, afetos, temores, desejos, vivências, mesmo que apresente personagens sob forma de animais ou objetos, pois eles representam sempre a compreensão do ser humano sobre a realidade. Um terceiro aspecto de socialização é o fato da literatura ser uma forma expressiva em imagens verbais que, por sua vez, criam imagens mentais nos leitores. Essa relação comunicacional entre imaginário busca sempre o entendimento, a identificação e a visão crítica. Após nessa expressão do imaginário, em formas estéticas, o encontro entre indivíduos e, portanto, um processo de socialização. A leitura tem que ser pensada não apenas como procedimento cognitivo ou afetivo, mas principalmente como ação cultural historicamente constituída. E por isso, o produto que resulta desta ação não é jamais a simples acumulação de informação, não importa de que natureza sejam estas, mas sim a representação da realidade presente no texto lido. Um valor, portanto, valor este que se articula com o conjunto de valores e saberes socialmente dados. Palavras de Brito, 1999, página 84. Então, quanto à abrangência ainda, né? Ela tem também o privado ou o público, né? Então, a literatura infantil tem caráter privado quando diz respeito ao acesso pessoal, seja na compra, seja na manutenção do acervo, seja na leitura do indivíduo. É uma etapa importante na valorização e no acesso a esse tipo de arte. A compra pessoal
a manutenção de uma pequena biblioteca no quarto de estudos ou de dormir, a leitura silenciosa e a conservação particular dos volumes integram esse caráter privado da leitura e do acervo. Já a existência de livros e materiais de leitura em bibliotecas escolares, em sala de aula ou públicas, propicia a circulação de volumes e de leituras. Nesse caso, a disponibilidade dos materiais e o exemplo de leitores adultos têm efeito multiplicador porque fazem circular o conhecimento, a indicação e a sugestão de outras e novas leituras. Então aqui fica bem claro, né, a diferença entre o privado e o público, né? O privado seria aquilo que você compra os seus livros, que você mantém lá no seu quarto, que você fica para você, né? É para uso pessoal, né? E o público é quando você vai numa biblioteca, seja na escola, seja aquelas municipais, né? Uma biblioteca, enfim, né? E você tem mais pessoas envolvidas, né? Você compartilha aqueles livros, né? Talvez eles indicam novos livros para você ou até você para eles, né? Tá à disposição de qualquer pessoa, por isso que o nome mesmo já diz, é público, é para quem quiser ir lá e usufruir daquele material. Fazem circular o conhecimento, né? Como diz ali. Quanto à relação entre autor, texto e leitor. Então, esse daqui é outro tópico já, né? Esse é uma outra vertente, né? A gente falou sobre a abrangência, agora a relação entre autor, o texto e o leitor. Observe como o quadro apresentado a seguir especifica muito bem as relações existentes no circuito mais importante da escrita e, por extensão, da literatura, evidenciando a variedade dos textos escritos e suas funções na escola. Então, nesse quadro aqui a gente vai falar da finalidade do emissor da mensagem. Então, aqui a primeira finalidade seria informar. Qual é o objetivo do emissor da mensagem para prender a atenção do seu público? Então, é comunicar informação nova ou importante com clareza, exatidão e rapidez. A informação pode consistir em fatos, nomes, datas, advertências, anúncios, notícias, definições, preços, lugares geográficos, planos de construção. O público que aqui é dirigido. Então, o leitor médio. Público em geral, que necessita de informação prática. E leitores especializados que requerem informação muito técnica ou especial. Então, aí, né, nesse tema de informar, é realmente comunicar, passar informações concretas, verdadeiras, sempre com exatidão, procurando, né, saber se aquilo é realmente verdade ou não, né? E a gente encontra isso daí em anúncios, notícias, né? Várias opções. A finalidade, educar, né? Então, qual que é o objetivo de educar? Ensinar, treinar ou explicar uma técnica simples ou como fazer ou empregar algo. A nova técnica pode ser contar até 10, identificar uma traça, etc. A mensagem de como fazer algo poderia ser: fazer uma maquete de automóvel, manejar uma câmera fotográfica, ou incrementar de uma maneira ordenada e gradual o conhecimento do leitor com respeito a um tema ou um processo complicado. O tema poderia ser história da Europa, ecologia, transporte, fotografia. O processo poderia ser leitura, cozinha, previsão meteorológica. O público a que o tema educar se dirige. Leitores que sabem menos sobre uma técnica, tema ou processo do que seria necessário ou desejável. Então, aí, educar é realmente ensinar, né? Quando você escreve para ensinar alguém a fazer alguma coisa, né? Você está educando ele.
Ele vai deixar de ser leigo naquele assunto. Ele aprendeu, né? Um exemplo disso tá até naqueles manual, né? Os manuais de instrução. Você está passando um conhecimento para alguém, né? Você está educando, ensinando, né? Como que faz para montar aquele objeto, né? Então, tem outro que é o entreter. Divertir ou proporcionar prazer. O entretenimento ou o prazer pode ser proveniente da vista, do ouvido, da mente ou das emoções. A mensagem pode ser cômica, trágica, misteriosa, fantástica, musical, dramática. Então, qual que é o público que se dirige? São leitores a quem atrai o tipo de entretenimento que proporcionam o emissor da mensagem ou a quem interessam as técnicas e as formas empregadas para transmitir a mensagem. É aquela leitura divertida mesmo, né? Que você lê ali e você gosta daquilo, né? Te proporciona prazer em estar lendo, né? Você fica feliz, talvez, com o que você leu ali, né? Pra se descontrair, se desligar, né? Aí tem um outro que é persuadir. Então, os objetivos, que seria convencer o leitor para que atue ou reaja de uma determinada maneira. A mensagem pode referir-se ao produto ou ideia que oferece o emissor. A ação consequente do leitor seria comprar um produto, votar em um candidato, unir-se a um grupo, abandonar um emprego, ver um programa de televisão, convencer a outros para que façam algo, abandonar um hábito, dar dinheiro a uma causa. Então, o público seria leitores que ainda não estão de acordo com o emissor da mensagem. Aqui é tentar convencer, né? A gente, o exemplo disso é campanha, né? Política, né? A gente vê bastante, né? Você tenta persuadir aquelas pessoas a votar em tal candidato, você lança ali uma forma de ideias do que aqueles candidatos vão fazer, né, para tentar convencer o leitor que vai ler aquilo, né? Quer falar sobre o último, gente? Expressar uma opinião ou ideia. Então tá, o objetivo. Expor as opiniões, as ideias, as descobertas e as emoções do emissor da mensagem. A mensagem pode referir-se a amigos, inimigos, a vida, a beleza, a morte, natureza, amor, ódio, a Deus, a um país, uma injustiça, a um direito ou um sonho, né? E assim por diante. E o público é que é destinado a isso daí. Leitores com crenças similares às do emissor da mensagem ou que desejam compreendê-lo melhor. O público, nesse caso, não é tão importante para o emissor. Realmente importante é a mensagem. Então, aqui, ele quer realmente expor a opinião dele, seja sobre qualquer assunto, não interessa, né? E aqui o autor ele não se preocupa tanto com o público que vai receber, e sim em passar a mensagem, né? Para ele é mais importante passar aquilo que ele está sentindo do que quem realmente vai prestar atenção naquilo, né? E ali citou vários assuntos, né? Seja amigos, inimigos, a beleza, pode ser sobre um país, um sonho, né? Então, o importante aqui é a mensagem. Um exemplo disso são aquelas revistas, né? Que os autores eles expressam, geralmente tem aquelas revistas de modas e que expressam a opinião deles, né? Independente de quem vai ler, se vai gostar ou não daquela opinião dele, né? Você concorda ou você não concorda? Esse quadro minucioso expressa muito bem a abrangência da leitura e as diferentes perspectivas para a utilização dos textos, bem como aponta a variedade de leitores e de sua busca por resposta nos textos que leem e interpretam. Então agora a gente vai ver
é a última vertente, né? Que seria quanto aos objetivos de formação de leitores. Então, pode ser experiências pessoais, né? Então, para o Vygotsky, é a linguagem que ajuda a criança a direcionar o pensamento. Ou seja, uma criança que fala pouco, que não desenha ou utiliza um outro tipo de linguagem, não tem os pensamentos bem organizados. Logo, é importante que ela tenha estímulos para desenvolver sua linguagem, alimentar seu pensamento e sua imaginação. A palavra é ação, não surge dela nem é uma representação à parte. Em consequência, ao tomar contato com a literatura infantil, a criança aprenderá não apenas a familiarizar-se com a linguagem escrita. Muito mais do que isso, a criança estará formando o modo de pensar, os valores ideológicos, os padrões de comportamento de sua sociedade e, em especial, estará alimentando seu imaginário. Então, aí para Vygotsky, a linguagem ela ajuda a criança a direcionar o pensamento. Então, aqui a gente tem que ficar atento às crianças que falam pouco e não procuram outro modo de se expressar, né? Ou seja, não cantam, elas não desenham, né? Não brincam, são aquelas crianças mais quietas. Então, aí a gente tem que estimular elas a desenvolver realmente esse poder da fala, da linguagem, né? De se expressar, colocar para fora aquilo que está sentindo. Ainda mais quando se trata de crianças, né? Porque é tão difícil entender eles, né? Porque para eles imaginam um mundo totalmente diferente do nosso, né? Aí que a gente tem que investir bastante para tentar mostrar que não é tão diferente, né? Tentar trazer a criança para esse mundo. Por isso que tem que estimular bastante, fazer com que ela se manifeste, né? Seja por um desenho, seja por uma música que ela esteja cantando, talvez, né? Alimentar realmente a imaginação dela, né? A convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da ilustração ou das imagens visuais, que passaram a integrar necessariamente o livro da literatura, faz com que a criança desenvolva habilidades de manuseio, de entendimento e de relação entre linguagens diversas. Muito mais do que isso, ela forma as referências simbólicas, afetivas e de pensamento que irão permanecer na memória e influenciar comportamentos futuros. Não há passagens ingênuas e sem consequência nos textos, principalmente porque a literatura cria uma outra realidade, que representa o que acreditamos ser o real, mas o faz de maneira a ressaltar no texto o caráter de fantasia, de imaginação. O uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação do texto ao leitor, já que a criança compreende a vida pelo viés do imaginário. A partir da transfiguração da realidade pela imaginação, o livro põe a criança em contato com o mundo e com todos os seus desdobramentos. Há nessa utilização da fantasia e na resposta encontrada na literatura uma das mais importantes razões para que a escola trabalhe com a literatura. Então aí, através da literatura, a criança vai conseguir expor suas vivências, suas experiências pessoais lá na frente, né? O que ela está sentindo hoje, o que ela pensa hoje, vai ser reflexo do que ela vai se tornar no futuro. É por isso que a gente vê bastante exemplos de jovens, né? Que querem ficar mais presos, né? Aí talvez lá, quando teve vontade de se expressar, ninguém tentou estimulá-lo, né? Ninguém deu atenção para aquilo, né? Faltou um empurrãozinho lá atrás, né? E daí depois também não tem como cobrar muito, né? Porque por isso que tem que estimular bastante enquanto há tempo, né? Então, outro tópico
do enquanto os objetivos de formação dos leitores é a aprendizagem e o conhecimento como fonte de prazer. A literatura, enquanto forma de conhecimento, é aquela que assume um papel informativo e que abre as portas do saber, propicia o acesso ao conhecimento, traz informações para a vida prática, um processo sem fim. É verdade que o texto literário não consegue escapar de referências ao real e ao saber humano. Autores de literatura pesquisam a respeito da cultura, da geografia, da profissão, do momento histórico e buscam outros dados que julgam necessários para melhor construir o ambiente em que será desenvolvida a história. Jamais, porém, essas informações obedecem às intenções da ciência ou de sua formulação em textos informativos ou descritivos. A literatura visa muito mais a formação pessoal e emocional do leitor do que a sua ilustração, sua aprendizagem científica. E Jorge La Rosa comenta essa função. Se lemos para adquirir o conhecimento, depois da leitura, sabemos algo que antes não tínhamos. Mas nós somos os mesmos que antes, nada nos modificou. E isso não tem a ver com o conhecimento, senão o modo pelo qual o definimos. Então, aqui nesse trechinho, falou da literatura enquanto forma de conhecimento, né? Então, ali nas palavras do La Rosa, ele diz assim que se a gente lê para adquirir conhecimento, depois da gente ler algo que a gente não sabia, a gente vai conhecer aquilo, vai entender sobre aquele assunto. Só que a gente ainda vai continuar sendo a mesma pessoa, né? Porque ele modificou nosso conhecimento. Não o nosso físico, né? Então, agora a literatura com a finalidade utilitária. Constrói no entendimento das crianças a noção de que ler é buscar confirmações do já percebido, é reafirmar, é produzir sem participar. Temos assim a arte transformada em ferramenta. No entanto, a literatura propõe um texto diferenciado, cuja finalidade é mais de recusa do utilitário e de proposta de pensamento divergente. A riqueza polissêmica da literatura é um campo de plena liberdade para o leitor. Daí provém o próprio prazer da leitura, uma vez que ela mobiliza mais intensa e inteiramente a consciência do leitor, sem obrigá-lo a manter-se nas amarras do cotidiano. Não podemos esquecer também a presença maciça de livros falsamente literários, mas direcionados à aprendizagem de assuntos escolares. Para didáticos com textos literários fragmentados e escolhidos para exercícios linguísticos. Os livros-jogos, os livros de imagens, do que estéticos e poéticos. São aqueles livros que tomam a forma de literatura, com personagem, diálogo, cenário, conflito e outros elementos textuais, mas não praticam a reflexão sobre a característica poética da linguagem. Evitam sentidos plurais e não escondem lições explicativas dos fatos científicos. Então, outro tópico aqui seria o prazer da leitura sem compromisso. Livros literários, segundo Jorge da Cunha Lima, falam de assuntos sobre os quais não faz sentido dar aula. A paixão, a morte, a amizade, o desconhecido, o imensurável, a busca da felicidade, a astúcia, os sonhos, as emoções humanas, a dupla existência da verdade, a relatividade das coisas e entre outros. E continua, em sua defesa da literatura. Na verdade, ela, a literatura, pode falar sobre qualquer tema, todos os abordados pelos paradidáticos, por exemplo, só que sempre
só que sempre vistos pelo ângulo da subjetividade e da poesia. Essas distinções surgem em várias vozes, autores, professores, críticos, leitores, que procuram criar diferenças para o material de leitura e de literatura existente na escola. O objetivo é fazer com que se compreenda que a leitura tem muitas faces, finalidades e objetos. Essa diversidade precisa integrar o conhecimento dos professores para que possam melhor desenvolver os trabalhos com seus alunos. Essa atividade, fruto de um saber mais profundo, pode criar no leitor, crianças, as bases para que, mais tarde, mesmo que ele esteja afastado do ambiente escolar, possa atribuir aos textos lidos valor e importância. É o prazer da leitura sem compromisso, né? A pessoa lê ali sobre qualquer tema, qualquer assunto ali, que nem foi citado ali, ó. Pode ser paixão, a morte, a amizade, né? O desconhecido, né? Então, ele lê ali apenas para uso próprio, né? Para descontrair, sem compromisso. Não tá lendo ali porque ele quer aprender, porque ele tá buscando uma informação se é verdade ou não. É porque ele gosta, talvez, né, de uma história diferente sobre morte, igual fala ali, né? Ele pode ler o que ele quiser, né? Então agora a gente vai falar de mais um tópico, que é a construção do leitor crítico. Muito se tem escrito sobre esse estágio de formação do leitor, o que representa o objetivo mais importante e conclusivo da formação do leitor. A capacidade de lidar com os diferentes textos escritos e os da realidade cultural, filme, teatro, periódicos de imprensa, publicidade, texto digital e muitos outros, da maneira a relacioná-los, diferenciá-los e converter a leitura em valor apropriado, obtendo do que foi lido uma visão simultaneamente pessoal e coletiva. Então aqui, quando ele lê, ele vê ali qualquer um filme, um teatro, né, um anúncio de publicidade, ele está retirando informações daquele texto, daquele filme, de uma peça de teatro, e vai fazer o uso daquelas informações, uso para sua vida, né? Vai estar modificando o seu jeito de olhar, de pensar e assim por diante, né? Então ele vai se tornar uma pessoa crítica, vai saber analisar bem os dados ali apresentados. Como diz, a leitura implica aprendizagem. Se o texto foi aceito enquanto alternidade com a qual um sujeito dialoga e perante a qual se posiciona, a leitura implica a aprendizagem quanto a subjetividade do leitor é acatada, e quando o leitor ele mesmo aceita-se como o eu que perde e ganha sua identidade no confronto com o texto. Quando ele tira realmente, né, aquela informação e já começa a analisar situações diferentes, talvez já no seu cotidiano, né? Em razão dessas ideias, trabalhar com a literatura representa simultaneamente contribuir para a formação integral da criança, inseri-la na alteridade, isto é, no contato com o que é diferente dela, seja pelo conhecimento obtido nos textos sobre a existência de pessoas e pensamentos diferentes do seu, seja pelo contato com outros leitores no processo de interpretação, quando convivem diferentes resultados e compreensões do mesmo texto, apresentados em leituras compartilhadas. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa quando lê ali, ela vai conseguir retirar um pouquinho de informação, né? Seja no contato com ideias iguais ou diferentes às dela, não importa, vai sempre ter ganho ali naquele ato. Isso que a gente destacou então hoje foi uma parte das funções, né, da literatura.
Espero que vocês tenham tirado algum proveito, né, desses nossos vídeos sobre a literatura. E até o próximo que a gente gravar. E fica com nós. Até o próximo.